Eu comecei a praticar atletismo em 2002, mais precisamente, em março de 2002, por convite do meu treinador, que ainda agora é, do Sr. Joaquim Santos. Na altura surgiu a oportunidade porque ele conhecia o meu pai e foi lá a ter com o meu pai a oficina, porque o meu pai tem um comércio de reparação de automóveis. E ele foi lá e viu-me a brincar e achou que eu era bastante magrinha e que ele, aquela é tão magrinha, devia dar jeito para atletismo. E então o Sr. Santos perguntou ao meu pai se podia levar-me na altura para o Futebol Clube Vizela, e eu fiquei lá de 2002, depois até 2010, até ser mais crescida. Fiz toda a minha formação no Futebol Clube Vizela. E claro, como o Vizela dava transporte e dava outro tipo de condições que aqui os clubes mais pertinho da minha casa que não davam, e eu, pronto, acabei por surgir a oportunidade. Eu fui mesmo só para experimentar, por uma brincadeira, mas depois o bichinho foi crescendo e eu fui ficando e pronto, e agora cheguei onde cheguei até aos dias de hoje. Visto que eu sou mais da parte meio fundo agora, sempre tive como referência, na altura quando era mais nova, a Fernanda Ribeiro, porque eu participei num corta-mato escolar. Nesse corta-mato escolar, que foi ali na pista da Costilha, em Lousada, a Fernanda Ribeiro era a atleta convidada e deu-me um autógrafo e eu fiquei super contente na altura e pronto, fiquei mais desperta para o atletismo e já comecei a querer saber mais sobre a Fernanda Ribeiro e assim, que já era atleta de grande valia, que já tinha sido campeã olímpica. O Carlos Lopes, também uma referência, e a Rosa Mota, claro, são assim os alicerces do fundo português. Não foi bem conselhos, mas já estive à conversa, principalmente com a Fernanda Ribeiro e com o Carlos Lopes, que o Carlos Lopes é o meu diretor no Sporting, ele é o chefe máximo do atletismo da modalidade no Sporting Clube Portugal, e também tive a oportunidade de privar numa altura que a Fernanda Ribeiro fazia parte da federação e foi minha team leader numa deslocação a uma Taça da Europa de 10.000, e tive a oportunidade de privar um pouco com eles e perguntar, fazer algumas questões sobre como é que era quando era nos tempos deles e o que é que faziam de diferente, algumas curiosidades, e eles partilharam comigo e com os outros atletas que na altura estavam presentes. Para mim é bom. Eu sou natural, mais precisamente da freguesia de Lustosa, um bocadinho mais deslocado do centro da vila. O atletismo não passa pela vila, pelo concelho, mas sim pelo concelho vizinho, mas de 2014, 2015, salvo erro, para cá, que Lousada tem proporcionado as melhores condições de treino que eu poderia ter. Tenho desde a pista, tenho todo um complexo e condições fantásticas para eu poder praticar a modalidade e com qualidade. Não, por acaso eu acho que é uma vantagem, porque se formos a ver, o atletismo e fundo mais concreto está todo muito centralizado nesta zona do norte, não tanto na capital, nem tanto no Porto, mais precisamente. Nós somos, há pessoas que não devem ter muito essa noção, mas neste momento os melhores atletas nacionais somos todas da periferia, desde São Mé de Vizela, a Sara Moreira de Roriz, a Dulce, que é de Moreira de Cónegos, a Jéssica, que está a viver na Póvoa. Portanto, somos todas aqui muito do norte. E eu falo por mim, eu acho que é uma vantagem para mim eu viver nesta zona, porque eu, apesar de ser uma zona que não tem, se calhar, tantas planícies para eu poder fazer treinos mais longos, tenho que me deslocar por vezes, mas, e acima de tudo porque as estradas aqui da zona não têm grandes vermas, eu mesmo assim continuo a treinar por aqui, continuo a treinar na estrada. E ainda agora, recentemente, a minha preparação para a maratona de Valência foi feita toda aqui na zona daqui por Lousada, em Passos de Ferreira,
fiz tudo por aqui, por esta zona, e até acabou por ser uma vantagem porque eu não treinei só plano, fiz bastante sobe e desce, portanto ainda me fortaleceu mais para conseguir uma melhor performance. E o facto de estar aqui um bocadinho mais fechada do mundo e um bocadinho longe de tudo protege-me um bocado, porque eu não sou a típica atleta que está sempre a ver a comunicação social ou o que sai nas jornais. Eu não sou desse tipo de pessoa. Eu estou muito reservada no meu canto, faço o meu trabalho, faço o meu treino e não procuro muito esse tipo de informações, fico mais focada na minha, como eu costumo dizer, e então só chega, às vezes quando chegam algumas informações a mim já chega quase tipo, tudo no fim, já meio mundo sabe, mas eu acho que isso acaba por me proteger e por eu poder fazer o meu trabalho muito mais tranquilo. Eu passei a fazer só atletismo mais ou menos por volta de 2011, porque eu em 2010 saí do Futebol Clube Vizela para o Sporting Clube de Braga, onde eu fiquei lá 2 épocas, 2010, 2011, 2011, 2012, e foi já porque na altura eu trabalhava num ginásio e eu tive uma lesão, fiz uma entorse que a posteriori, na altura não me tinha percebido, mas tinha feito uma ruptura no menisco e tive que ser submetida a uma cirurgia, logo na altura que fui para o Braga, e com alguns problemas com o patrão e assim fui obrigada a deixar o trabalho e a partir daí foi quase um impulsionar para me tornar e dedicar só à modalidade, e a partir de 2011 fiquei só mesmo focada no atletismo. Também, claro, porque a ajuda da família e do meu pai, que acima de tudo esteve sempre por trás e sempre me ajudou e apoiou. A minha família sempre foi um alicerce muito importante na minha prática desportiva. Não foi boa por parte de todos, acima de tudo por causa da na altura a minha irmã, porque eu cheguei a entrar na faculdade, entrei em fisioterapia, só que em 2008, só que estava a ser bastante difícil conciliar as duas coisas, porque na altura que eu entrei para a fisioterapia na Escola Superior de Tecnologias da Saúde do Porto, alteraram o sistema de ensino e não estava a ser fácil conciliar as duas coisas, e então eu estava a entrar em depressão e num esgotamento. Acabei por deixar a faculdade para me dedicar só ao atletismo. Na altura o meu pai apoiou-me sempre, tanto que eu, no início, quando deixei a faculdade, ajudava o meu pai na parte mais de ir às companhias de seguros, de ir a buscar peças, coisas assim. Ajudava o meu pai lá na oficina dele, e depois só a posterior é que arranjei outro trabalho, que fui trabalhar para um ginásio. Mas o meu pai e a minha mãe sempre, e o meu namorado também na altura, que ainda agora é o meu companheiro, me apoiaram bastante, e apesar da minha irmã não ser muito a favor de eu ter abandonado os estudos, porque ela queria muito que eu me formasse, mas na altura foi uma opção e não me arrependo. Acima de tudo, acho que fiz a melhor escolha, porque eu a qualquer altura posso voltar a estudar, e o atletismo não, tem uma idade, tem um timing, e eu o aproveitava ou não aproveitava. E então, com o apoio dos meus pais e do meu namorado, dediquei-me a 100% à modalidade, e também com o apoio dos treinadores, lógico. Stand-by. Sim, porque é assim, o fazer exercício qualquer um pode fazer, agora fazer alta competição é difícil. Não é que mude muito a minha vida, porque eu praticamente só vivi nisto, portanto eu não conheço outra realidade, mas acima de tudo é uma coisa que eu gosto de fazer e faço com amor e com paixão, por isso não me arrependo. Mas lógico que o atletismo priva-me de imensas coisas, desde poder fazer férias quando, por exemplo, o meu namorado está de férias, eu não consigo conciliar as férias com ele, desde estar com a família, querer sair com os amigos, mesmo que queira constituir família, ter filhos e tudo, é muito mais complicado. Temos que deixar isso um bocadinho mais para mais tarde, apesar de haver sempre aquela pressão das pessoas. É porque o meu trabalho, ou o meu trabalho assim o exige,
e se eu quero estar ao mais alto nível não posso ter uma paragem de 9 meses. Eu passo praticamente 350 ou 355 dias só focada e sempre a pensar na melhor performance. Por incrível que pareça, eu agora estou mais virada para as maratonas, mas a distância que mais adrenalina me dava era fazer 1500 metros. Quando era mais nova, por causa do clube e por uma série de fatores, assim, eu exigia que eu fizesse um bocadinho de tudo, e também só passei para as maratonas agora mais há 4 anos para cá. Costumo dizer que eu só não faço 1500 metros hoje porque não tenho... as minhas características não são tanto para velocidade, mas sim mais para resistência e longas distâncias. Mas apesar de que eu nunca treinei muito para a distância, mas até tenho uma marca interessante, 4,20 aos 1500 metros. Isto foi uma consequência. Eu, em 2016, tentei mínimos para ir aos Jogos Olímpicos aos 10.000 metros. Só que na altura estava no Benfica e eu fui a uma taça, em fevereiro, uma taça da Europa de corta-mato, e fiz uma lesão, ou melhor, lesionei-me. Fiz uma micro-rotura no ciliar, o que me deixou de fora, propriamente do treino, quase 2 meses. A consequência foi que eu, para além de perder performance, engordei um bocadinho, e quando voltei, só comecei a treinar mais ou menos em abril, e depois foi andar quase a correr contra o tempo. Eu comecei a treinar em abril, já comecei a treinar sem dor, só que o facto de ter 2 kg ou 3 kg a mais era bastante prejudicial, e então eu tive que fazer tive que fazer tipo um treino extra para poder perder esses quilos que eu tinha a mais. Portanto, então eu andei mais ou menos quase 1 mês e meio a fazer o meu treino normal, que já era de corrida de manhã e de tarde, com um complemento de 1h30 de bicicleta por dia, para poder perder a massa gorda que tinha a mais. Na altura eu fiz uma primeira tentativa, depois desse tempo todo a treinar, muito focada, muito intensamente. Fiz a primeira tentativa aos 10.000 e consegui fazer mínimos para o Campeonato da Europa, na altura para Amsterdão. E fiquei a 16 segundos dos mínimos olímpicos. Então tinha ainda aquele objetivo, ainda tinha a esperança que ia conseguir fazer mínimos olímpicos, porque se fosse ao Campeonato da Europa ia conseguir fazer. Só que entretanto outra atleta disse que queria ir para o Campeonato da Europa e como ela tinha melhor marca que eu fiquei de fora. Na altura eu, pronto, fiquei bastante triste, não é? Bastante desiludida, porque era a última tentativa para tentar ir aos Jogos Olímpicos. Entretanto, eu fui convocada para ir ao Campeonato da Europa, só que na meia maratona, só que eu não quis ir, porque eu ainda tinha a esperança de conseguir fazer mínimos. Tentei fazer mínimos numa prova que era o Campeonato Nacional de Júniores, e fizeram uma prova extra de 10.000 que era para eu tentar fazer mínimos. Acabei por não conseguir fazer a prova, desisti, e a consequência disso tudo foi que nessa semana comecei a ter uma dor muito forte na bacia e fui a descobrir que tinha, devido a ter treinado bastante, fazer bicicleta, essas coisas todas, fiz um edema ósseo na bacia. E então tive que voltar a parar um tempo e voltar a recuperar-me e optámos na altura, surgiu o convite por parte da organização da Run Porto, na pessoa de Jorge Teixeira, que me convidaram para fazer a estreia na maratona no Porto. E na altura, pronto, eu disse, olha, eu quero ir aos Jogos Olímpicos, os próximos Jogos Olímpicos, que já era aos de Tóquio. E eu disse, então vamos já começar a trabalhar nisso, não quero saber de mais nada, não quero saber de mais ninguém. Vou fazer tudo pelo meu sonho, que é ir aos Jogos Olímpicos. E então foi logo na maratona e aí surgiu a maratona na minha vida. Ainda não, porque apesar de ter feito a pior parte, que é os mínimos, a marca está feita, só que felizmente ou infelizmente, nem sei, Portugal tem bastantes atletas de grande valia e neste momento só eu e a Salomé Rocha é que temos mínimos para os Jogos Olímpicos. Mas atletas como Jéssica Augusto, Sara Moreira e a Dulce ainda vão tentar mínimos agora na primavera. E então eu vou ter que esperar até maio para ver se elas não fazem melhor do que eu,
para eu sim poder estar nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Não é justo, é assim, porque as regras do jogo são essas. Nós já sabemos à partida, nós temos até o período de obtenção de marcas era desde dia 1 de janeiro de 2019 até 7, 8, por ali, primeiro fim de semana de maio, acho eu, salvo erro. Optei por fazer logo em dezembro a maratona porque, para além de ser uma altura em que eu tinha menos obrigações do clube e era uma altura que eu estava mais tranquila e podia preparar a prova à vontade, e tinha a primeira tentativa e se caso as coisas não corressem bem, ainda poderia tentar agora na primavera, mas graças a Deus correu tudo bem logo em dezembro, portanto eu já fiz a marca. À partida não é uma marca fácil de se fazer, não é assim com duas tretas, porque uma maratona é uma distância bastante exigente e bastante complexa, mas agora vou ter que aguardar até maio para saber se posso ou não estar nos Jogos Olímpicos. Mas sem dúvida a primeira parte e a parte mais difícil já está feita, agora já não depende de mim, portanto estou super tranquila em relação a isso e vou continuar o meu trabalho até saber se vou ou não. Foi uma sensação espetacular, primeiro porque a preparação correu bem, correu tudo bem, tive sempre pessoas fantásticas que me ajudaram na preparação para a maratona e aquele dia eu já sabia que à partida ia sozinha na maratona, eu preparei-me psicologicamente para correr a maratona toda sozinha, mas aquele dia, na altura até um jornalista de um jornal português no dia anterior estava lá no hotel e fez-me uma pergunta e disse qual era a minha perspectiva ou o que é que eu achava que ia acontecer no dia a seguir. E eu disse, olha, a maratona é como um melão, só sei quando abrir, portanto só tinha que esperar pelo dia. E eu disse, mas espero que seja o dia D e que eu seja finalmente feliz a fazer o que eu gosto, que é correr. E por acaso, foi das maratonas que mais prazer me deu correr. Mas foi uma prova em que eu senti super boas energias, também havia muita gente na rua. A Maratona de Valência não é uma maratona considerada uma major, mas é uma gold e é uma prova que tem imensos espectadores. Aquilo é uma coisa assim fora de normal. Fizeram uma surpresa, tive vários amigos a ir-me apoiar nesse dia, a essa prova. Eu já andava atrás desta marca há algum tempo, porque eu sabia que valia este tempo, só que ainda não tinha saído, porque esta já foi a minha 7ª maratona que eu parti, apesar de só ter concluído 4, mas eu parti 7 já. Eu lembro-me perfeitamente quando eu cruzei a meta, o meu treinador estava à minha espera, e eu cheguei ao fim, lembro-me que eu lhe disse, fogo, consegui! E depois agradeci-lhe acima de tudo, porque ele, a certa altura, se calhar até acreditava mais do que eu, sempre insistiu comigo, sempre me deu muita força e foi também, acima de tudo, das pessoas mais importantes no percurso da maratona, porque um treinador não é simplesmente dar um plano de treino, mas sim estar sempre ali até quando tu estás quase a cair e ele está sempre a segurar-te. E foi incrível, porque ele disse, vês como tu consegues? Eu fiquei super feliz e nem pensei que era mínimos olímpicos, eu fiquei mesmo muito contente porque finalmente fiz uma marca para aquilo que eu tinha treinado e só depois é que me caiu a ficha e eu fiz mínimos para os Jogos. O Rui Ferreira e o Sr. Joaquim Santos, que é pai e filho, são das pessoas mais importantes para mim, eles são o meu apoio, porque eles, o Rui, acima de tudo o Rui, o Sr. Santos agora já está um bocadinho mais só no apoio, quando o Rui não pode estar nos treinos assim, o Sr. Santos está mais no apoio, mas o Rui é que faz tudo, ele é meu treinador, ele é meu amigo, ele trata de tudo, eu só tenho que me preocupar basicamente em correr. Acima de tudo vai ser a temperatura e a umidade. Porque Tóquio, apesar de que agora alteraram a maratona para Sapporo, a diferença não vai ser muito, acho que é só 2 graus, portanto a dificuldade maior, acima de tudo, na prova vai ser a situação climatérica.
Já estamos a tratar disso, independentemente se vou ou não, já estamos a tratar da preparação para a prova e já temos tudo mais ou menos programado para a adaptação vamos fazer treino numa câmara de climatização para nos prepararmos para essa dificuldade que vai ser bastante difícil mesmo. Eu tenho uma opinião sobre isto, mas se calhar é melhor não dizer. Eu espero que eles resolvam o problema até lá, mas não deixa de ser assustador, porque assim, aquilo é montes de atletas de montes de países e se caso as coisas não corram bem é uma calamidade. Eu, claro que sei que tenho que ter bastantes cuidados com a alimentação, também pelo um bocadinho mais genético, porque a minha família é assim um bocadinho mais para os gordinhos e geneticamente já sou predisposta para, mas tenho alguns cuidados com a alimentação, não sou nenhuma radicalista, não sou nada desse género, portanto, porque eu até gosto bastante de comer. Sou um bom garfo, mas tenho que ter bastantes cuidados, mas cuidados normais como uma pessoa normal. Não comer determinadas coisas excessivamente, não é? Gorduras e coisas do género. Tenho sobretudo, porque assim eu tenho que ter cuidado com o meu corpo, não é? Porque isto é o meu meio de produção, entre aspas. Mas tenho bastantes cuidados, não só a nível alimentar, também tenho que ter bastantes cuidados, sou seguida pelo médico, não só pelo treinador, tenho um fisiologista também para ajudar na melhor performance, tenho uma série de fatores que nós conseguimos gerir também para prevenção de lesões, recuperação muscular, tenho uma série de ajudas ou de complementos para conseguir estar sempre na minha melhor performance. Tenho uma equipa técnica, sobretudo, à minha volta. Tantos, eu gosto tanto de comer, nada como um bom assadinho ao domingo, da mãe. Não, eu gosto de comida, sobretudo tradicional portuguesa, que eu até às vezes, quando estou muito tempo fora, até da sopa da minha mãe eu tenho saudades, porque eu não sou muito daquele tipo de pessoas que se adapta àquelas comidas tipo veganos, vegetarianos. Descobri há relativamente pouco tempo, mas também como uma fuga para me acalmar e tirar um bocadinho a pressão de mim mesma que eu coloco em mim. Gosto muito de ler, sobretudo. Tenho refugiado aí um bocadinho os meus tempos livres, ou até mesmo antes, nem é só os tempos livres, mesmo até para me concentrar e acalmar-me para as competições importantes. Eu gosto de me distrair, gosto de ler, sobretudo, aqueles livros sobre a Segunda Guerra Mundial. É um tema que eu gosto bastante e que me leva para outros horizontes. Mas também agora, mais recentemente, tenho uma bebé na família e tenho a minha afilhada, também gosto muito de passar tempo com ela e gosto de estar com a minha família, gosto de matar as saudades, porque depois há às vezes tenho que ir para fora, competições, estágios, e assim também ajuda a estar mais um bocadinho com a família, a passear com o namorado, essas coisas assim. Sem dúvida. A minha família, o meu namorado cumpria primeiro. Quando eu comecei a namorar, eu já era atleta. Portanto, ele sempre aceitou perfeitamente essa situação e sempre me apoiou. E os meus pais, o meu pai sempre me incentivou e sempre me ajudou a que eu seguisse o meu sonho. Então nunca me pôs sequer qualquer entrave, mesmo quando eu quis deixar de estudar. A minha família sempre foi um apoio crucial e eu acho que, acima de tudo, pode estar o mundo a cair, mas se tiveres a tua família sempre ali por trás, as coisas são muito mais fáceis. E eu gosto, por exemplo, não é superstição, mas eu antes de uma competição gosto sempre de falar com os meus pais, sempre para eles me darem aquela força de género, vai correr tudo bem. Gosto sempre eu vou para fora, os meus pais sabem sempre que eu vou para a competição. Gosto que a minha família esteja sempre perto de mim. Não tenho assim nenhuma superstição assim maior, gosto de me benzer, mas
coisas normais, não é assim nada assim, já não tenho nenhum par de meias, nem nenhuma sapatilha que tenha que estar sempre ali, não. Eu sou um bocadinho distraída e eu facilmente me esqueço do que é que eu fiz. Eu sei lá o que é que eu fiz na outra prova. Eu, por exemplo, consigo me lembrar, por exemplo, dos processos de treino, agora o que é que eu calcei, o que é que eu vesti, isso. Não. Foi quando eu passei a ser atleta a tempo inteiro, porque eu trabalhava num ginásio e as coisas não correram lá muito bem, porque eu lesionei-me e depois fui despedida e depois aquilo teve um processo para ir para o tribunal e isso desgastou-me bastante. Na altura eu fiquei mesmo muito mal e na altura o meu treinador, o Rui sobretudo, ele apoiou-me muito e ele só me disse uma coisa que depois eu lembrei-me, que a posteriori foi super importante, que ele disse: há males que vêm por bem. E na altura eu fui despedida, teve um processo horrível pela frente, só que fui operada nisso tudo, não é? Sou operada, sou despedida, ali uma bola de neve parece que o mundo está a desmoronar e tudo a cair, e entretanto eu foco-me no treino, refugio-me, começo a treinar, focada, não sei o quê, e em julho, no dia 15 de julho, fui medalhada no Campeonato da Europa. Portanto, eu lembro-me perfeitamente quando eu ganhei a medalha, no final ele agarrou-se a mim, abraçou-me e disse: vês, valeu ou não valeu a pena o que te aconteceu? Sobretudo o que marca um atleta é quase sempre as lesões graves e o que não permite que nós consigamos ter a nossa melhor performance. Isto foi assim, isto não foi bem do Sporting para o Individual Sporting. Isto foi assim, eu estava no Vizela, fui para o Braga, quando na altura do primeiro ano de sénior. Entretanto saí do Braga porque o Braga acaba com a equipa feminina porque não tinha condições financeiras para continuar e entretanto fui para o Sporting. Entretanto o Sporting adormeceu ali um bocadinho à sombra da bananeira. Eu estive lá 2 anos e ao final de 2 anos, em vez de se preocuparem em segurar as atletas que estavam lá, preocuparam-se mais em contratar-se de fora. Ou seja, já havia atletas de fora no clube e eles ainda não tinham segurado as que estavam lá. Entretanto, surge uma possibilidade e uma oportunidade e o Benfica aparece com uma melhor proposta e eu fui para o Benfica. Estive lá 2 anos no Benfica, de 2014 até 2016. Depois as coisas não correram bem. Também lá está, não vou aos Jogos Olímpicos, tive uma lesão, a diretora da altura do Benfica também não percebeu muito bem que eu estava mesmo mal. Houve ali uma troca de palavras menos boas e eu fiquei de tal maneira desiludida que eu disse que não queria lá ficar mais, independentemente se tivesse clube ou não, eu no Benfica não ficava. E optei por ficar 1 ano individual porque, entretanto, supostamente o meu contrato tinha um suposto ano de opção, mas um ano de opção não pode ser só exercido por uma parte, tem que ser pelas duas, e então eu disse que não queria e fiquei individual esse ano porque queria focar-me em mim, queria trabalhar em umas coisas diferentes, só que em 2017 surge uma proposta irrecusável para eu ir para o Sporting. E pronto, eu não podia rejeitar porque era bastante boa, o projeto era aliciante, as condições financeiras eram espetaculares e agora vou estar no Sporting pelo menos até agosto, depois já não sei porque as coisas depois vai depender porque o meu contrato acaba agora em agosto de 2020. Não, em Portugal, eu não sei se é em todos os países, mas acho que sim, o atletismo é considerado uma modalidade amadora. A malta do atletismo é prejudicada porque nós somos a recibos verdes. Ou seja, a nossa situação, apesar de que nós até podemos ter financeiramente sermos bem pagos, mas acabamos de pagar imensos impostos, nós somos taxados assim numa enormidade e o atletismo, para além de não ser remunerado nem equiparado a um jogador de futebol, por exemplo, porque é considerado, eles são profissionais, nós não. Eu costumo dizer que eu só faço atletismo, mas eu não sou profissional porque o atletismo é amador, portanto, eu vivo do atletismo porque eu tenho um clube, como o Sporting, que me permite, neste momento, mesmo que eu não tivesse um clube, eu facilmente me conseguia sustentar porque também sou competitiva.
mas é importante, claro, teres aquela estabilidade financeira, porque se tu queres mesmo focar-te em grandes campeonatos e queres ser bem competitivo, tens que ter uma base, tens que ter um suporte. E uma das coisas que está mal em Portugal, e nós não temos as mesmas condições do que outros países, por exemplo, eu conheço outras realidades, por exemplo, uma atleta inglesa, que ela nem de perto nem de longe tem as marcas que eu tenho, e ela passa a vida em estágios, ela leva sei lá quantas pessoas, ela é inglesa, faz preparações em Espanha, passa a vida em Espanha enquanto está lá a chover, não é? Está super frio, ela está no solinho a treinar, todas as condições e mais algumas, tem tudo médico, tem fisioterapeuta para recuperar, e nós aqui em Portugal não temos essa facilidade. Nós somos um bocadinho incultos em relação ao desporto, e então eu acho que a política é como maioritariamente os portugueses, só vê futebol. É tudo muito centralizado no desporto rei, mas chega-se ali à altura dos Jogos Olímpicos, acorda toda a gente e lembram-se que existe uma série de modalidades em que há a probabilidade de se ganhar isto ou aquilo. Ou melhor, há a probabilidade não, eles começam a exigir que haja resultados. É quase como, eu dou o exemplo que eu faço mínimos no dia 1 de dezembro fiz mínimos para os Jogos Olímpicos, e um jornalista me pergunta-me: qual é o teu objetivo? É as medalhas nos Jogos Olímpicos? Eu acabei de fazer marca de qualificação. Os Jogos Olímpicos é uma realidade completamente diferente. Se eu for, é a primeira vez que vou aos Jogos Olímpicos, já me estão a falar de medalhas. Eu só estou contente por se lá estiver na linha de partida. Em 2016 eu lembro perfeitamente que eu não fiz parte dessa equipa porque recusei ir ao Campeonato da Europa a Amsterdão e fomos campeãs. A equipa portuguesa foi campeã da Europa de meia maratona. E eu lembro-me, devido a uma declaração da Jéssica Augusto, o Presidente da República condecorou os atletas. Mas foi preciso haver tipo uma boca, porque na altura fomos campeões da Europa de futebol e condecorar a equipa de futebol. E o resto é paisagem. Quando nós já tivemos várias medalhas noutras modalidades e nunca ninguém tinha feito nada. Preciso às vezes elucidar um bocadinho as pessoas para lembrar que existe mais coisas boas para além do futebol. Até pode existir, mas essa pressão não me chega. Eu trabalho para o meu resultado e normalmente eu costumo dizer, se eu fizer o meu melhor, a minha equipa vai ganhar com isso. Isto mais dentro do Sporting. Eu acho que há mais pressão até em anos de jogos, depois mais para a altura que o pessoal começa a dizer que quer medalhas e não sei o quê, mas isso não me chega porque assim, eu trabalho e consciencializo-me daquilo que eu posso fazer. Eu também não sou Deus, não é? Eu não faço milagres. E eu trabalho para dar o meu melhor e claro que eu mais do que ninguém, eu e o meu treinador, queremos ganhar tudo, não é? Se calhar às vezes até somos a nossa pior pressão, porque já paguei essa fatura, que ninguém me pressiona, mas eu é que já me autopressionei e saí prejudicada por isso. Portanto, eu acho que o segredo é tentar exteriorizar as coisas que não nos vêm acrescentar nada. Portanto, o objetivo é afastar e estarmos concentrados no nosso trabalho. É difícil, porque é assim, o atletismo agora está a passar uma fase bastante complicada, porque assim, o atletismo é uma modalidade muito exigente. É um desporto, acima de tudo, individual, portanto só depende de ti. Mas é muito exigente fisicamente, psicologicamente, tu tens de treinar muito e bem, e é muito desgastante. E se tu não tiveres um bom suporte familiar, se tu não tiveres condições financeiras para poder fazê-lo, é muito difícil tu poderes ser atleta em Portugal. Eu tenho a felicidade, eu tenho a sorte de fazer o que eu gosto, porque ainda me pagam para fazer o que eu gosto, portanto, eu tenho essa sorte, mas nem toda a gente tem de conseguir viver do atletismo, porque é mesmo muito difícil, porque não se ganha muito e tu tens que ser muito competitivo para conseguires fazer isto.
A perspectiva do futuro não é que isto vá melhorar, porque se isto continuar como tem vindo, cada vez está pior. E o atletismo, muito provavelmente, neste momento, está a sofrer um bocadinho a consequência da evolução da sociedade. E então, isto agora há tanta oferta, e depois nós vemos os miúdos, os pais só querem que os rapazes sejam jogadores da bola, então pensam que todos que vão ser Cristianos Ronaldos, então até mesmo para cativar os miúdos para a prática do atletismo é muito difícil. Eu tenho um projeto neste momento em Lousada, que, juntamente com a Câmara Municipal, que é para dar um bocadinho dar apoio à população, mais na parte do sedentarismo, para tirar um bocadinho as pessoas de casa, para fazerem exercício. E o projeto até vem correr com a Sara Catarina Ribeiro, que é para as pessoas estarem ali durante uma horinha, estar ali a usufruir de um convívio, treinar, fazer um treino diferente. O que é certo é que, por acaso, tenho tido sorte e nós começámos ano passado em abril, estamos quase a fazer um ano e temos tido bastantes pessoas. Mas é cada vez mais difícil cativar miúdos para o atletismo. Eu costumo dizer aos meus atletas e digo, porque eu aqui não tenho grande coisa para oferecer. O atletismo, o que é que eu vou oferecer no atletismo? É dor. Porque o atletismo é exigente, tu tens de treinar, porque senão não vais ganhar nada, a performance não cai do céu. E nas modalidades coletivas, se tu não estiveres tão bem, aquilo já vai complementar e tu até disfarças. No atletismo não é assim, uma modalidade muito exigente, mas espero sinceramente que os miúdos queiram experimentar, porque no atletismo não há só a correr, tem várias disciplinas, tem saltos, lançamentos, tem várias coisas e podem sempre experimentar outras coisas diferentes. Não há só futebol, não há só desportos coletivos. E Lousada, eu falo de Lousada porque é o meu concelho, tem imensas ofertas, tem desportos que tem hóquei, tem natação, tem polo aquático, tem basquete, tem uma série de modalidades que Lousada é rico nesse aspecto. E tem uma série de modalidades e as pessoas podem usufruir de instalações, de uma série de coisas que, se calhar, aqui num raio de 30 km, só mesmo se calhar no Porto é que tem estas condições que nós temos aqui. Portanto, acho que é difícil, mas quem gostar mesmo do atletismo, fica. É muito difícil uma medida, é muito difícil assim porque há tanta déficit, tanta coisa que eu não sei se uma ia melhorar grande coisa, mas sobretudo acho que um dos impulsionadores podia ser o desporto escolar nas escolas. Acho que poderia ser uma boa rampa de lançamentos para alguns miúdos. Não me vejo a ser a treinadora de alta competição. Também não digo não a nada, portanto, não sei se depois vou voltar à faculdade para terminar o que comecei. Sobretudo gostava de ficar ligada ao atletismo, se calhar até na formação de jovens e assim, mas gostava de poder fazer algo mais pela modalidade que tanto também me deu. Ui, tantos que eu gostava de visitar, mas pronto, vou dizer assim mas não quero dizer que gostasse assim tanto de lá ir, mas assim uma ilha paradisíaca, sem fazer nada. O meu sonho é ir de férias e não fazer nada, nem levar sapatilhas. Não poder correr. Teimosa, persistente e sonhadora. Ir aos Jogos Olímpicos. O amor à família. Sei lá, ter ficado individual. A falta de competência das pessoas irrita-me. O facilitismo. Ser campeã nacional de corta-mato em 2018. Qualquer coisa, estou sempre a rir.
Muito. Complexo, a modalidade. A minha modalidade é bastante complexa, o meu trabalho.